Abra sua Bíblia, carta de Tiago, ou do apóstolo Tiago. Tiago é um daqueles casos de apostolado difícil de explicar, né? Difícil não, mas vamos usar a palavra chatinho? Chatinho de explicar, né? Porque se você ler os evangelhos e identificar esse Tiago aqui não é o irmão de João, né? Ele não é o apóstolo Tiago, é aquele lá morre no capítulo 12 de Atos, o irmão de João. Lembra que eu preguei esse tempo atrás sobre Pedro, Tiago e João, né? Está no centro dos três. Esse Tiago aqui não é que. Aquele, ele é jogado de cima do templo no capítulo 12 de Atos, por Herodes. Então quem é esse Tiago? Esse Tiago aqui também não é o outro Tiago dos 12, que são dois lá, se você ver a lista de Mateus 10. Também não é aqui. Esse Tiago é o irmão de sangue de Jesus. Maria teve filhos depois que Jesus nasceu, 4, e Tiago é um deles. Se você ler o Evangelho também, lendo os Evangelhos, você vai perceber que lá no Evangelho esse aqui não gosta de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, ele sente vergonha, porque ele acha que o irmão dele é um doido, que está dizendo que é o Messias. E ele diz, por que você não vai pregar lá para outro lugar? Por que você não vai anunciar isso aí em outro canto? Que é nesse contexto que Jesus diz, né, que o profeta não tem honra na sua própria casa. É nesse contexto que Jesus fala isso. Que a família dele não aceitava ele. Então esse Tiago está lá. E agora ele está escrevendo uma epístola aqui para nós da igreja e é chamado de apóstolo. Aí você diz, mas como que ele é apóstolo se ele não faz parte daqueles 12? Aí tem um livrinho do reverendo Augusto Nicodemos, se você quiser colocar na sua biblioteca, eu tenho ele, chamado Apóstolos. Ele explica muito bem isso. Por que que alguns personagens são chamados de apóstolos no Novo Testamento, mas não faziam parte do colégio apostólico dos 12 chamado por Jesus? Porque apóstolos, do grego, quer dizer o enviado, quer dizer enviado. Isso quer dizer apóstolo. Então aqui ele é chamado de apóstolo no sentido só da palavra. Ele foi enviado para pregar. Então ele é um apóstolo. Mas ele não faz parte dos 12 escolhidos, dos 12 apóstolos. Barnabé também é chamado de apóstolo em Atos, mas ele não é um dos 12. Paulo diz que é apóstolo nascido fora do tempo e nem ele reconhece que é um dos 12. Ele chama-se esse, por exemplo, de aborto. Eu nasci fora do tempo, como um aborto. Então nem Paulo quer. Por isso que hoje não existem mais apóstolos. Primeiro que o colégio apostólico encerrou e primeiro porque a gente não precisa ficar chamando as pessoas de apóstolos, porque agora existe um ministério pastoral que Paulo introduz lá em Efésios, né? Chamou uns, aí tá lá, uns para apóstolos, aí tá uma vírgula, então separou esse uns de um grupo, e outros, pastores, mestres e tudo mais. Então nós aqui fazemos parte dos outros. O uns era enquanto o cânon estava aberto, enquanto a escritura estava sendo produzida. Encerrou-se em Apocalipse com o apóstolo João, não tem mais por que ter apóstolo. Porque não tem mais revelação. Não tem mais nada para ser revelado. Certo? Então, por que Tiago é chamado apóstolo? Porque ele foi um enviado, ele creu no irmão dele, Jesus Cristo, depois da cruz. Ele foi se converter como nós. Mesmo tendo convivido com Jesus, com o irmão de sangue, ele só foi se converter depois do sacrifício. Tá? Depois que ele foi crer. Se torna uma coluna da igreja, você lê em Atos 15, que ele está lá discutindo com Pedro e os outros sobre como que a igreja dos gentios agora vão proceder, porque Paulo e Barnabé já evangelizam, já tem a igreja na Antioquia e um monte de lugar, e o que eles têm que fazer? Ele está lá dando o parecer dele em Atos 15. Então ele já é uma coluna da igreja junto com Pedro e com João. Certo? Por isso ele escreve esse epístola, e por isso ele é chamado de apóstolo. Amém? Então vamos lá para o texto. Epístola do apóstolo Tiago, certo? Outra coisa também que é bom frisar, mais para frente você vai passar sua Bíblia, ali tem o Judas, né? Lá no final da Bíblia, não tem? Carta de Judas. Esse Judas também é irmão de Jesus de sangue, irmão de Tiago. Né? É Simão, José, Tiago e Judas, os 4 irmãos de Jesus. Então esse Judas também se converte depois. Não é o Iscariotes que se joga lá, que escreve depois, né? Psicografa uma epístola. Tem nada a ver. E nem o outro Judas, que também tem na lista lá dos 12, também não é ele. Quem escreve a epístola de Judas é o irmão de sangue de Jesus,
chamados ritos. Isso é uma confusão com a outra igreja cristã, Ana Maria, né, do mundo, a igreja católica, porque eles vão dizer que Maria não teve mais títulos, né, que ela permaneceu virgem, para poder sustentar a ideia de que ela é a Virgem Maria, mãe de Deus, né? Mas ela não permaneceu virgem. José depois teve filhos com ela. Inclusive, se você ler o texto de Marcos, vai dizer que tinha irmãs também que não citam o nome. Irmãos e irmãs, ela teve filhas também, Maria. Certo? Mas isso na conversa para uma outra hora. Certo? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Isso, baixo do que está no microfone. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos lá. Feliz é o homem. E aqui homem é homem e mulher, né? Você entende aqui quando diz homem é o gênero humano, certo? Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante do texto. Que esse texto hoje fale conosco e enriqueça a nossa prática cristã. Que a partir desse texto a gente possa identificar as falhas na nossa vida, corrigi-las pelo poder do Espírito que habita em nós e andar na Tua presença. Que o Senhor fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu já disse isso algumas vezes. Nós, cristãos, evangélicos, protestantes, brasileiros, eu acho, nunca pesquisei para ver se isso existe em outro país, né? Com crentes de outros países. Mas no Brasil existe, é o nosso contexto. A gente tem um idioma próprio, né? Crente tem um idioma próprio, né? Principalmente as vertentes pentecostais do cristianismo. A gente pega umas palavras que não são do senso comum e às vezes você vê crente conversando um com o outro, você não sabe do que ele está falando se você não se inteirar daquilo, né? Então a gente tem algumas expressões que são nossas, parece. Por exemplo, um homem chama o outro de varão, né? Oi, e aí, varão, como é que você tá? E alguém pergunta, o que é isso? O que quer dizer varão, né? É um termo antigo, uma palavra da língua portuguesa que já não se usa. No hebraico, quando é traduzido por varão, nasceu um homem varão lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica ali não é uma palavra boa, né? Mas está traduzida como varão. A ideia da palavra hebraica para isso, para identificar um homem, é aquele que urina de pé. Você chama alguém de varão, aí você está dizendo para ele, você que urina de pé, estou falando com você. Não é uma coisa boa de se falar em hebraico. Em português ficou varão e varoa. A gente vê também essa variação. Aí não me pergunte qual é a tradução, né? Eu sei que você já imaginou, mas eu também não sei dizer se é. Certo? Então a gente tem essas palavras que a gente usa entre nós. Né? A gente tem uns termos do evangeliquez que a gente costuma usar entre nós cristãos. Por exemplo, paz do Senhor. Mas o Senhor é um termo absolutamente cristão. Você não vê. E cristão e protestante, né? Cristão evangélico. Você não vê ninguém mais fazendo isso, nem mesmo os católicos, né? Ninguém se cumprimenta.
Mas a gente tem por esse costume, né? Isso vem do Shalom, que era o cumprimento dos judeus, né, e do Antigo Testamento entre eles. Paz, paz seja convosco o tempo inteiro, né? Isso se repete no Antigo Testamento. E a gente pegou isso, adotou como um modo de cumprimento, né? Você que é crente há muito tempo, às vezes nem consegue mais dizer tudo bem para alguém já. Eu já dou paz do Senhor até para quem não é crente pelo costume. Eu já cumprimentei gente que não tem nada a ver com o evangelho com paz do Senhor, por causa do costume, do hábito que fica na gente de sempre dizer paz do Senhor para alguém. Então, são expressões que a gente criou. E aí tem umas que foram criadas por nós, que elas precisam de um contexto para existir, né? Por exemplo, eu quero falar hoje sobre tentação. Tem umas que a gente usa quando o contexto é tentação, né? Tem umas que, se você não usa, usou uma vez ou outra, vamos dizer que não seja hábito, mas o crente, com pelo menos aí 5 anos de crente, alguma vez deve ter dito isso em algum momento, que é o tal do tá amarrado. Acontece, ó, tá amarrado em nome de Jesus, né? Tá amarrado. A ideia, essa ideia dessa expressão vem da ideia do exorcismo, né? De alguém possuído por um espírito maligno começa a fazer uma lambança, começa a se machucar ou tentar machucar alguém, e aí estende-se a mão, em nome de Jesus eu te repreendo, né? Tá amarrado, as 2 mãos para trás, como eu já vi muitas vezes acontecer, aquela coisa toda para quem já viu um episódio disso, né? De alguém sendo liberto de um espírito maligno. Então esse tá amarrado vem daí, né? Virou até um pouco de chacota, né? Meio a gente brinca com isso, tá amarrado, né? Fala qualquer coisa, tá amarrado. Outro termo ligado também à tentação, quando alguma coisa vem contra nós para nos fazer pecar, para nos levar a um caminho de pecado, a gente diz: "Está amarrado, isso não", ou a gente diz: "Vigia", né. "Vigia, crente, vigia ali, varão, né, abre o olho, você está indo por um caminho errado, vigia nessa tua vida". Então são termos que a gente cria. E embora apareçam expressões piedosas, até tranquilas, frequentemente essas expressões, principalmente essas 2 que eu citei, "tá amarrado" e "vigia", frequentemente elas vão revelar uma coisa, e vão revelar uma coisa preocupante, algo preocupante. E o que é? Elas vão revelar uma compreensão equivocada sobre o que realmente faz a gente pecar. Quando alguém diz isso, o que já se pode subentender se ela não estiver brincando e disser: "Não, eu sei que é brincadeira", mas você já subentende, sem conhecer a pessoa, que ela tem um entendimento errado do que a faz pecar. Porque quando ela diz: "Está amarrado, fica para lá", ou "Vigia, né, fica aí, eu estou de olho em você", fica subentendido que na cabeça dela, o que faz ela pecar é o que está fora. Que o que faz ela pecar não é o que está para fora dela. Então, se ela rejeitar essas coisas, ela não peca. Se ela olhar para essas coisas e manter uma distância com essas expressões, nada acontece. Por quê? Porque é o que está do lado de fora que corrompe o que está do lado de dentro. É assim que essas pessoas imaginam a Maria delas, né? É assim que elas pensam. Então, na prática, essas frases, esses termos, costumam transferir o problema para fora de nós. Costumam colocar o problema no outro, no que está do lado de lá. Como se a tentação fosse apenas uma força externa. Como se a tentação fosse só isso. E se você rejeita, está tudo tranquilo, você não peca. Tá? Como se o problema estivesse do lado de fora apenas, independente da condição interior que eu tenho. Então não importa se eu sou ruim. Se eu rejeito as coisas que estão do lado de fora, aqui dentro está tudo bem. Percebe como isso é errado? Achar que o que te faz pecar ou o que te faz desejar o que é errado é o lado de fora, porque daí fica fácil viver. Você sempre vai colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Sempre o preferido dos cristãos é o diabo, né? Esse é o nosso preferido. Qual que é a outra expressão? Lembra aí? É o inimigo. Minha família é toda pentecostal. E eu dei tios do coque. Eu dei tios do coque. E elas sempre disseram isso para mim e para nós que somos em 24 primos só de primeiro grau, fora o resto.
Elas são aquelas sabedorias, sabe, da família, cabeça branca, cabelinho branco e coquezinho. Aí você faz: "Ó, isso é coisa vinha em mim, você não fará com isso". Então a gente culpa o diabo já, porque ele já é culpado mesmo, ele não vai reclamar de ser culpado, porque ele assume isso, então para nós tá bom. Mas a gente culpa os outros também. Gente, o jeito fácil de viver é culpar pessoas para tudo que te acontece, né. Abaixo de Satanás nós temos quem? O governo. O governo é culpado do que acontece. A culpa é de quem está lá no Palácio do Planalto, é lá. A culpa é deles. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do meu vizinho. E aí se o problema é mais grave, você diz: "Eu sou assim por culpa do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe erraram comigo, e hoje eu tenho trauma". Ali eu gosto de assistir alguns programas, de vez em quando eu vejo o Dr. Nausarga, né, Quilos Mortais. Via de regra, todas as pessoas que sentam para falar com ele, para tentar fazer aquela cirurgia com ele, dizem: "Eu comi bastante por causa do meu pai e da minha mãe". É via de regra. A culpa é do pai ou da mãe. A pessoa pesa 300 quilos e a culpa é de alguém que pesa 50, às vezes 60. Ele falou: "É por tua culpa que eu sou desse tamanho". Aí ele tenta chamar uma psicóloga para tentar resolver esse problema familiar. E a pessoa despeja culpa nos outros. "Ah, então é fácil viver assim". Então essas expressões cristãs só revela isso, que a gente acha que o problema é sempre externo, sempre do outro. Tiago está escrevendo aqui exatamente para corrigir esse erro. Essa é a ideia de Tiago. Então, ele não apenas está aqui exortando os cristãos a resistirem à tentação, que é o que ele quer de fato com o texto. Ele quer nos exortar, chamar a nossa atenção para a gente resistir às tentações. É isso que ele quer. Mas não só isso, ele também está expondo a verdadeira natureza, a verdadeira essência, origem e o verdadeiro objetivo da tentação. Não é só dizer, ó, resista às tentações. Ele está ensinando para nós de onde elas vêm, qual é a origem delas, qual é a natureza que elas têm e o que elas têm por objetivo. É isso que ele está fazendo. Então, quando a gente lê esse texto cuidadosamente, a gente percebe aqui que Tiago não está tratando o tema da tentação de forma superficial ou só de forma moralista. Para a gente ter uma moral elevada, porque a gente não cede às pressões e às tentações, né? Não é assim? Eu me lembro que uma vez, na empresa que eu trabalhava, eu achei R$ 10 no chão. Aí primeiro eu pisei para, que pode ser sacanagem de empresa, né? Peão gosta de fazer isso, deitou uma cordinha lá e tô eu passando por bucó, né? Pus o pé, falei, se ele puxar, vai rasgar. Ninguém puxou, falei, então é de verdade. Aí peguei a nota e era R$ 10. E aí tinha 3 trabalhando numa mesa, o Excelso, o Valwir, não me lembro o nome do outro, Manuel, 3 amigos que eu fiz lá. Falei: "Ó, vocês deixaram cair? Tá perto da mesa que eles estavam trabalhando, era metalúrgica". Aí eles olharam na carteira, não, não deixaram. Eu falei: "Então alguém deixou cair". Aí eu fui até o chefe, finado Feitosa, grande amigo que eu fiz também. Falei: "Chefe, achei R$ 10". Aí ele olhou e falou: "Onde tá?" Falei: "No chão da fábrica, ali, naquele canto". "Certo, não é seu?" Eu falei: "Não, não é meu". Falei: "Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr R$ 10 nessa gaveta e vou comentar para o pessoal que acharam R$ 10. Se ninguém falar nada, no final do dia eu te dou os R$ 10". Falei: "Tá bom". E voltei a trabalhar. Deu 15, 20 minutos, veio um rapaz, agora não vou lembrar o nome dele, porque ficou muito tempo, muito pouco tempo na empresa. Ele veio e falou: "Ô, obrigado, era o dinheiro da minha passagem para ir embora para casa". Eu falei: "Eu não tinha outro, ainda bem que". Falei: "Ah, não, beleza, tranquilo". Aí ele saiu, eu voltei a fazer o que eu estava fazendo, aí ele voltou, bateu e falou: "Vem cá, por que que você não pegou para você os R$ 10? Isso é uma coisa boa, que todo mundo trabalhando ia perceber se pegou no negócio do chão". Falei: "Que não é meu". Aí ele falou: "Mas ninguém viu". Eu falei: "Não, 2 pessoas viram". "Ah, então teve gente que viu, teve quem?" Eu falei: "Deus e eu. Deus sabe que não era meu e eu sei que não é meu. Então eu tenho 2 testemunhas contra ficar com dinheiro, né, eu já não posso ficar". E saí dali. Só que como a gente é pecador, e eu já era crente na época,
O que você lida depois com isso? Com a sua boa ação? Aquele orgulho aqui dentro de querer ser aplaudido. Que no final, a gente quer que a nossa moral seja superior à dos outros. É a mesma coisa quando te elogiam. Eu tenho certeza que se você é crente de verdade, não é orgulhoso, vaidoso, quando te elogiam, eles causam um problema em você. Porque lá o seu cristianismo diz que você não deve pensar de si mesmo mais do que você deve pensar. E aí você tem que lidar com o elogio. Não é ruim lidar com o elogio? Porque você sabe que você não é tudo aquilo. Porém, você sabe também que você se esforça para fazer aquilo certo. Então o elogio é bem-vindo. Mas dependendo do lugar que ele ficar no teu coração, ele é uma marreta que vai destruir tudo. Ele é um problema. Entende como o Tiago não está falando aqui só de moral? Resistir à tentação não é para fazer a gente o melhor povo do mundo. O Tiago está dizendo, esse é o dilema. Lidar com o que a gente tem que ser, lidar com tudo aquilo que quer destruir quem a gente deve ser, são as tentações e o nosso pecado, e lidar também quando a gente acerta. Lidar também quando a gente vai bem. Porque daí corre o risco de você ser viciado em elogios. Lembra do menininho? Me elogia, me elogia. O menininho que fala para a mãe dele, me elogia. A gente ser viciado nas pessoas falarem bem de nós. Pessoas que são assim, geralmente falam bem de si mesmas, né? A pessoa vem fazer um negócio que diz, ó, se não fosse eu botar a mão aqui, não ia ser desse jeito. Só deu certo quando eu cheguei. Tipo de pessoa assim, é gente que gosta de que fiquem mostrando que ele faz as coisas bem. Daí quando ninguém fala, ele mesmo fala. Ele mesmo elogia o próprio trabalho. Isso é perigoso. Muito perigoso. E é isso que Tiago está lidando entre o problema da tentação em si. Então, o Tiago está construindo aqui um pensamento, um raciocínio progressivo, conduzindo a gente nesses caminhos e mostrando os movimentos que ele quer no texto. E ele define bem. Primeiro, ele apresenta a gente a provação que deve ser suportada. Ele diz, ó, vocês devem suportar a provação. Vocês devem suportar os testes de Deus, certo? Então ele começa dizendo para a gente que essas pressões da vida por a gente ser cristão e querer responder a tudo com fé, com justiça, quando na verdade era muito mais fácil você fazer o contrário, muito mais fácil você entrar na onda e pegar o que não é teu, fazer o que não deve fazer, você nada contra a corrente para tentar mostrar para os outros o que é o certo, sem querer mostrar para os outros um padrão moralista, mas apenas uma transformação do seu coração. Tiago está dizendo isso, ó, a pressão da vida é isso para o cristão. Quando a gente enfrenta ela com perseverança, e quando a gente enfrenta com amor a Deus, a gente vai perceber que a aprovação não tem como objetivo nos derrubar, mas nos manter de pé. Esse é o ponto. Quando Deus te prova, né, o diabo te tenta, e para o diabo aquilo é uma tentação para te destruir, Deus pega essa tentação do diabo e transforma em prova para te provar, o exemplo clássico que a gente tem é Jó, de Satanás não, esse deu o quê? Tentação. Blasfemar contra Deus. Perdeu família e perdeu saúde. Aquela tentação para fazer ele cair serviu para Deus para quê? Para ele ser aprovado. Então Deus pega o que é tentação e transforma numa prova. Eu já usei esse exemplo aqui. O professor faz um teste dificílimo para te pegar. Então ele tenta te derrubar, ele tenta fazer você reprovar, ele tenta fazer você cair. Só por você estuda e você gosta daquilo. Aí você pega aquilo que era para te derrubar e transforma em benefício, porque você passa e diz, toma, tá aí, ó, eu estudei. Percebe como a tentação que era para te derrubar, porque partiu com esse intuito do professor, quer te fazer reprovar, se ele tem algo contra você, transformou-se numa coisa boa? Por quê? Porque você foi aprovado. Então Deus te prova, Deus pega as tentações e diz, eu vou deixar essa tentação chegar nele, porque eu quero testar ele. Aí você diz, então Deus está me tentando? O Tiago vai dizer que não. Deus está te provando. E a ideia da aprovação de Deus é sempre nos aprovar. Por isso que, diante dessas pressões da vida, quando a gente enfrenta com perseverança, com amor a Deus, o nosso fim não é a queda. O nosso fim é permanecer de pé.
porque a gente foi aprovado no final. Essa aprovação, Tiago diz também, longe de ser então inimiga da nossa fé, ela torna-se o quê? Um instrumento para a gente amadurecer. Então, antes de querer nos derrubar e se tornar-se inimiga do que a gente crê, elas causam outro efeito, que é nos amadurecer. Quanto mais provado você é, mais adulto você fica. Quanto mais testes da vida você passa, mais maduro você fica. Mais amadurecido. Menos coisas te estremecem, menos coisas te deixam abalado. Por quê? Porque você é maduro. Você diz, eu já enfrentei isso aqui uma vez. É só fazer assim, ficar assim, permanecer assim, que eu sei que vai passar. Entende? Essa é a ideia. Aquilo que é para destruir, vindo do diabo, se torna para nós de quê? Em remédio, para nos tornar maduro, por causa de Deus, não por causa do diabo, é óbvio, né? E aponta para quê? Aí tem uma promessa aqui. Quem suporta a tentação com perseverança receberá a coroa da vida. Ainda tem uma recompensa, que é receber a coroa da vida eterna, um lugar onde não haverá mais tentações, porque não haverá mais inclinações pecaminosas. Então, qual é o benefício de suportar a provação? É um dia nunca mais precisar nem ser provado, porque você passou, está no certo, e nunca mais ser tentado, porque nunca mais você vai ceder para aquilo. Então as tentações perdem toda a força. Esse é o conto de Tiago. E ele diz suportar as provações com perseverança. A ideia daqui do texto grego não é só pegar um peso e ficar aqui segurando, mas é com perseverança, ou seja, suportar algo pesado querendo erguer, perseverando. Entende? Não é algo pesado que te aca e você diz, tá bom, fiquei confortável. Tô confortável assim, tá doendo menos, então vou ficar com isso aqui nas costas. A ideia não é suportar querendo arrancar aqui, querendo erguer aqui, perseverando. E aí ele estabelece para nós que o sofrimento, então, que as provações da vida não são sinal de abandono de Deus. Pelo contrário, evidencia o quê? O agir pedagógico de Deus. O ensino. Chega em partes da sua vida que Deus diz, chegou a hora de você passar por um teste. Esse teste, às vezes, você vai dizer, mas é o diabo que está propondo isso. Ele vai dizer, pode até ser. Mas ele não vai ter o objetivo dele, eu vou ter o meu. Então você vai ser testado. E a gente é testado. Você é testado, eu sou testado, todos somos testados. Esse é o agir pedagógico de Deus. Deus está te ensinando. Deus está fazendo testes com você para que você melhore, para que você fique melhor como cristão. Aí depois, Tiago vai fazer uma mudança sutil no que ele quer dizer, mas porém decisiva no texto. Ele passa da provação bem compreendida para a tentação mal interpretada. Aí que ele quer falar de outro assunto, ainda no mesmo assunto, mas é outro viés. Quando ele faz isso, ele vai denunciar um erro recorrente no coração nosso, no coração humano. Confundir o teste permitido por Deus com o pecado que nasce no nosso interior. Tem hora que a gente acha que se Deus é poderoso, sabe de tudo, onisciente, por que ele não matou o diabo? Entende? Por que Deus já não matou o diabo, pastor? Já estava tudo resolvido. Com essa pergunta a gente quer dizer o quê? A culpa é dele. Se ele tivesse matado o diabo, ele não estava sofrendo. Então, ele é culpado de tudo que está acontecendo. Tiago está dizendo, não. Deus não pode tentar ninguém. Deus não pode fazer ninguém pecar. E ele não pode ser tentado pelo mal. É o texto que a gente leu. Então, essa confusão gera desordem espiritual. Quando a gente não pontua as coisas. Por quê? Porque leva nós, crentes, a deslocar a nossa responsabilidade moral. Como eu disse no início, na introdução, a culpa é de alguém. Mas a culpa não pode ser minha. Eu sou uma vítima.
o tempo inteiro. O vitimismo. Eu sou vítima o tempo todo. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo antigo que parou de falar comigo, depois voltou a falar comigo, porque como eu sou amigo dele, toda vez que eu falo com ele eu não alivio, e ele está passando por um problema de anos de ordem psicológica, psíquica e tudo que pode somar. E no alto, se eu mostrar para você que eu tenho, ele diz assim: tem hora que eu acho que eu sou igual Jesus, sabe? Que todo mundo me persegue. Eu falei: pois é, esse é o teu problema. A culpa é sempre de alguém. Agora piorou porque é do mundo inteiro. Já não tem nem mais desculpados na história. Esse é o PI. E Tiago está dizendo: olha, o ápice disso é colocar a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus. A gente atribui a Deus aquilo que só vem do nosso coração, que é pecaminoso. E é nesse ponto aqui que Tiago vai estabelecer um limite teológico inegociável aqui. Ele vai dizer: Deus é santo e o mal jamais procede dele. Aí você vai dizer: pastor, mas eu já li em Isaías que Deus cria o mal. Está escrito lá: sou eu que crio o mal. Está lá na Bíblia. Então Deus é o autor do mal. Lá não é o mal moral. Quando o texto de Isaías diz que Deus fala pela boca do profeta, eu crio o mal, eu uso situações más para o meu benefício. Ou seja, eu sou tão soberano que enquanto alguém acha que está fazendo mal para alguém, eu intervenho e pego aquele mal e transformo em bem. Então, quando ele diz eu crio o mal, do mal eu crio o que eu quero. Que exemplos temos? José. É exatamente o que José diz para os irmãos depois que revela para os irmãos quem é ele lá no Egito. O que ele diz? Vocês intentaram o mal contra mim quando me venderam, mas Deus transformou o mal de vocês em bem, como hoje se vê. Porque se vocês não tivessem me vendido, hoje estaremos todos mortos de fome. Eu só vou poder cuidar da minha família, de vocês, do pai Jacó e da mãe, por quê? Porque vocês me venderam, porque hoje eu sou governador disso aqui. Então eu posso alimentar vocês. José não está aqui tirando a culpa dos irmãos, dizendo: olha, vocês fizeram uma burrada, mas está tranquilo, deu certo no final. Ele está dizendo: Deus transformou o mal em bem. É claro que os irmãos de José iam ter que se tratar com Deus, é óbvio, porque venderam o irmão. Isso não anula a culpa deles, mas Deus não é refém do que eles queriam fazer. Quando alguém quer fazer um mal contra ti, Deus não é refém daquela pessoa dizendo: e agora o que poderei fazer? Deus transforma o mal em bem. E aí você que vê um mal do outro transformado em bem, diz assim: não vou perdoar, porque se eu perdoar ela vai achar que deu certo, eu quero que ela seja culpada do que ela fez. Não precisa, perdoe, porque Deus é que vai tratar com ela e não tu. O mal em bem é parte de Deus, a sua parte é receber o bem que seria um mal e transformado em bem, receber aquilo como benefício, perdoar quem te fez mal e amar a Deus que transforma mal em bem. O resto não é com você. Quem te fez mal, ore por ele e deixa ele lá. Ele é um ser, ele tem que tratar com Deus. E aí não vai ser tu que vai lá dizer: Deus está aqui, achei, bate nele. Não, é o que Tiago está dizendo. Depois Tiago vai dizer para nós, e vai revelar para nós, a raiz mais profunda do problema. E expor o que nos faz pecar. Não é a tentação que nos faz pecar. É o desejo corrompido que nos faz pecar. A tentação, ser tentado não é pecar. Ceder à tentação é pecar. Agora, por que você é tentado? Porque você tem uma inclinação para aquilo. Simples assim. Aquilo só é atrativo porque dentro de você existe um desejo por aqui. Já usei esse exemplo aqui, né, outras vezes. Eu odeio beterraba. Com todas as minhas forças. Eu não suporto o cheiro daquilo sendo feito dentro de casa já, na panela de pressão. Eu não gosto. Nunca gostei. Então, se você fizer uma salada de beterraba, chegar embaixo com o meu nariz com a bandeja e dizer: ó, pastor, não vai ter efeito nenhum em mim. Eu vou olhar e vou dizer: ó, agora mostra uma costela para você ver o que eu faço. Entende? Por que a beterraba não faz nada em mim? Porque eu não gosto. Agora vamos explicar isso.
Por que a tentação é atrativa para nós? Porque dentro de nós temos todos os gostos para aquilo. Por que o adultério é um problema para o cristão? Porque dentro de nós temos o desejo de ter a esposa que não é nossa, de ter o marido que não é nosso. Por isso que é tentador aqui dentro, quando alguém começa a mandar mensagem, e você é casado, e você tem que lidar com aquilo radicalmente, e se você não lidar, você sabe que amanhã você está numa cama pagando um motel na BR-101. Aquilo só tem efeito porque aqui dentro tem desejo. Dinheiro que não é meu, fácil para pegar. Por que é tentador? Porque aqui dentro tem o desejo. Entende? Por que a tentação tem esse poder? Exatamente porque eu tenho a inclinação. Se eu não tivesse inclinação, ela não serviria de nada. É como será no céu. Por que no céu nós não vamos ser tentados? Por uma razão óbvia, estaremos no céu com Deus. Mas, se pudéssemos, seria inútil ser tentado no céu, porque não tem mais a inclinação para as coisas más. O problema, então, é quem? Eu. Eu sou o problema o tempo inteiro. Porque aqui dentro tem vontades que eu estou tentando reprimir o tempo todo. Por isso que a gente foge até da aparência do mal, segundo a Escritura. Porque não dá para brincar com isso. Eu sou forte. Comigo não acontece. 5 minutos você está lambuzado. Do pé à cabeça, encharcado daquilo. E olha para trás e diz, meu Deus, quando foi que aconteceu? É o diabo. Só pode ser Satanás o culpado. Não é. É que já tem a culpa dele. Mas nós somos os culpados. Esse é o problema. Então o Tiago está mostrando que o processo da queda não começa no ato externo, mas no ato interno, no interior de todo o homem. Onde a cobiça concebe, o pecado nasce e, quando amadurece, produz morte. Esse é o problema. Então, o desejo não tratado conduz inevitavelmente à morte, é o que o Tiago está dizendo. E a partir desse movimento que o texto está mostrando para nós, Tiago vai nos convidar a ouvir, examinar e responder à palavra de Deus com responsabilidade, com humildade e com dependência da graça de Deus. Porque se você resiste a tentações, não é porque você é bom. Sabe por quê? Porque se um dia não tiver mais nada para comer, eu vou ser obrigado a comer beterraba. Eu espero que esse dia nunca chegue, porque vai ser um pedaço de beterraba, um vômito, um pedaço de beterraba, um vômito. Mas eu vou ter que comer, porque senão eu vou morrer de fome. E eu não quero morrer de fome. Então chega uma hora que até aquilo que você, aspas, é bom em rejeitar, você não vai conseguir mais rejeitar. Esse é o ponto. A gente olha, gente, para pessoas ruins. Sabe qual a diferença de Hitler e você? Cristo. Todos nós somos propensos a fazer o que ele fez, porque todos são humanos. Ele não é um diabo, ele é um ser humano, igual a nós. A diferença entre nós e ele é mínima. Sabe o que te segura para você não escravizar um mundo inteiro como um ditador, matando pessoas em câmara de gás? Cristo. Porque potencial tem de sobra. Potencial tem de sobra. Sabe por que você não assassina o seu vizinho inconveniente quando você tem ataque de ódio das coisas que ele faz, do lixo da rua, do som alto, o que for? Cristo! Não é porque você é bom, não é porque você é controlado, porque dentro da tua cabeça você matou ele inúmeras vezes, de inúmeros jeitos, com várias torturas. Dentro do seu coração, ele já foi picado, despedaçado, enterrado, desenterrado, reconstruído, costurado para você matar ele de novo. Isso só não sai para fora por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E inclusive os mais mansos, porque a gente olha para a pessoa mansa e diz, nossa, a pessoa não diz um lá, né? Pega uma pessoa mansa e tira ela do sério para você ver. São os piores. Porque eles não sabem lidar com a raiva. É a hora que a raiva vem, eles não sabem lidar com aqui. E aí você vê alguém manso espancando alguém até a morte porque ele não sabe lidar com aquilo que extravasou. Ele nunca conseguiu lidar.
Esse é o problema que Tiago está tentando dizer, ninguém é bom. Só que a tentação não é o pecado somos nós. Então vamos lá, queria falar rapidinho, já é 10h20. Prova e tentação, o caminho da vida e da morte. É o que Tiago está mostrando para nós. Então, primeiro falando de prova, ele vai dizer que a provação, quando suportada, nos conduz à vida. Quando você é provado e suporta com amor e perseverança, você ganha vida. Verso de número 12. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Como ele diz, feliz o homem, você já sabe, né? Gênero humano, homem e mulher. Então ele começa dizendo, ó, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Tiago começa com bem-aventurança. Essa é uma linguagem bíblica, quase que exclusivamente bíblica. Linguagem típica de sabedoria bíblica, né? Bem-aventurado. O termo grego para isso é makarios. Makarios é quem faz isso. Makarios é quem pratica aquilo. Bem-aventurado, Sermão do Monte, né? Bem-aventurado, as bem-aventuranças. E a ideia de Makarios indica a felicidade objetiva diante de Deus, não mera emoção. Então é como se fosse mais que feliz, bem-aventurado. Mais que feliz, é felicidade objetiva, não é uma emoção. Não é o Brasil sendo hexacampeão e a gente gritando e depois passa o mês de agosto, aquilo passou. Foi uma emoção para aquela hora que você vai ver nos vídeos que você gravou. Não, bem-aventurado é uma alegria objetiva, eterna. Como Deus é eterno, diante de Deus uma alegria plena. Bem-aventurado, ele diz. Então, bem-aventurado, mais que feliz, makarios, é aquele que suporta provação. Aí vem a primeira coisa nossa, como é que pode ser mais que feliz alguém que está suportando alguma coisa? Porque a ideia de suportar é uma ideia de luta, uma ideia de veia esticada, uma ideia de músculo à flor da pele para fazer força. Eu estou perseverando. A ideia de perseverança é ir contra o vento, é ir contra a correnteza, é um esforço desmedido. Como alguém pode ser contente fazendo isso? Ele diz, no Evangelho é. Mais que feliz é o que suporta. É o que suporta a aprovação. Esse é mais que feliz. Então não é aquele que se emociona quando ganha alguma coisa. É o que suporta testes difíceis e permanece o mesmo. Então, ele chama de feliz quem evita ou quem suporta provação com perseverança. Não é só quem evita, mas quem suporta. E essa palavra também é usada por ele para suportar, pareismos, do grego, e a ideia também de provação, de teste, é tanto prova, teste, experimento e suporte de tudo isso. Inclusive tentação. É a mesma palavra para prova e tentação. O que vai definir o que é uma coisa ou outra? É o contexto. Se é o diabo que está mandando contra você, é tentação. Se é Deus que está usando aquilo, aquela tentação quando você se tornou prova. O contexto que vai dizer. Então, a diferença não está na palavra, mas no propósito. Deus permite tentações para usar elas como prova, mas não para nos destruir, mas para nos aprovar. São os testes de Deus. Os testes de Deus. Por isso que Tiago vai afirmar que depois de aprovado, o crente vai receber a coroa da vida, porque o que vem depois de um teste que você passa? O benefício, não é? O benefício. Quem aqui ainda trabalha, quem aqui é pai de filho pequeno, Cid, Leila, mais alguns, quem ainda trabalha naquele sistema de, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Ele nunca usou a bicicleta do meu pai, mas também não era bom estudar, não merecia. Mas eu passei algumas vezes, ele não me deu. Era só para eu estudar. E graças a Deus não me deu, senão eu não parei nem vivo, que eu era doido da cabeça. Mas assim, quem ainda trabalha com isso? De premiar o filho, né? Ó, se você almoçar bem almoçadinho, a sobremesa é garantida. O chocolatinho, o sorvete, né? Se você se comportar hoje no culto, quando sair de lá, nós vamos passar, eu vou comprar um saco de bala, um pacote de salgadinho. Premiação. Quando você é tentado na vida cristã por Deus, há uma premiação. E ela está estabelecida, é a coroa da vida.
Você vai fazer parte do rol daqueles que foram testados e aprovados, porque o Deus que testa é o Deus que aprova. O Deus que testa é o Deus que preserva. Imagine que Deus faz o teste e o próprio Deus em você responde à prova, que é o Espírito. Então é Deus fazendo prova para Ele mesmo em você, por você. E a tua participação nisso é crer, fé, suportar. Porque tudo isso que eu estou falando não é no âmbito subjetivo. Você que está suportando tentação e provação, você sabe que não é subjetivo. Você sabe que dói. Você sabe que isso é muito real em você. Não tem nada de subjetivo nisso, não é? Mas você tem um Deus dos dois lados da história, te testando e te aprovando e cuidando de você para que você passe no teste. É isso que ele está fazendo. Então, Tiago está afirmando para nós que depois de aprovado, a gente vai receber a coroa da vida. E não como mérito humano por ter passado, mas como promessa divina. Porque ele diz, ele vai dar a coroa da vida àqueles que o amam. Então não é mérito, é o amor ao Deus que te provou e que te aprovou e que te sustentou. E que não deu para você tentação que não fosse sobre-humana, mas junto com essa tentação deu o escape. A porta na parede, criada na hora, a providência. Esse é o Deus que a gente serve. Depois, Tiago vai dizer que a tentação não tem origem em Deus. Então ele diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Então Tiago está corrigindo esse erro antigo. Porque esse erro se manifestou onde primeiro? No Éden. Quando Deus chama Adão para conversar, o que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Lá começa. Lá começa a culpar os outros. Começa no primeiro. É a primeira resposta que ele tem depois que peca. Adão, o que fizeste? Quem te disse que estava nu? Foi essa mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua e dela. Ela que me deu e o Senhor que me deu ela. Achei 2 tupados, eu saio ileso dessa. Aí Deus olha para a mulher. O que fizesse? Ela diz, foi a serpente. Serpente não tem filho, então vai ser só ela. Foi a serpente. Aí vai para a serpente, o diabo, como gosta de ser culpado, não tem ninguém para culpar, ele assume a bronca. Fica em silêncio. Entende como a gente já começa lá a culpar os outros pelos nossos problemas? Já começa lá. Tiago quer corrigir isso aqui. O instinto humano é sempre transferir culpa. Transferir culpa. Então, não surpreende que Tiago precise afirmar com clareza uma coisa que já deveria estar estabelecida no coração da igreja. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém entenda. Não adianta você culpar outra pessoa. Essa pessoa que você está culpando também foi criada em imagem e semelhança de Deus. No fim da conta, você está culpando Deus. Como uma vez um rapaz disse para mim também, né? Eu já falei para Deus, Deus, não me ponha nenhuma mulher bonita no meu caminho, que se pôr eu vou pegar. Então, já me livre, eu digo, meu amigo. Então você vai ter que viver onde? Debaixo de um buraco, você vai ter que... Não faz sentido essa sua oração. Quer dizer, você já está culpando Deus por antecedência, você já está prevendo o seu pecado, arquitetando ele, e já achou até o culpado para ele, que é Deus. Com a oração absurda de dizer, Deus que não ponha ninguém seminu na minha frente, porque senão eu não respondo por mim. Pelo amor de Deus, né? Aí você pensa, pastor, isso é absurdo que você está dizendo. Não, gente, tem crente que ora assim e que pensa assim. Como é que a gente vai viver isolado do mundo? Claro que nós vamos ser tentados. Por quê? Porque você vai ter nesse mundo que se relacionar com pessoas. Essas pessoas que você vai se relacionar vão suscitar em você os mais diferentes instintos e desejos. Ora para o bem, ora para a paixão e ora para o assassinato. E é você que vai ter que lidar com isso. Aí dizer, Deus, nunca permita que aconteça comigo, porque senão eu não respondo por mim. Deus diz, responde sim. Claro que você vai responder por você. Não fuja dessa responsabilidade nunca. Então a gente não pode ficar culpando pessoas. É fácil viver, gente, quando todo mundo tem culpa.
não é? Aí a gente não assume nada. Eu não sei se você convive com gente assim, eu espero que ninguém aqui seja assim. Mas se você convive com gente assim, você sabe que é horrível conviver com gente assim, porque nunca assumem erro nenhum, nunca assumem nada, nunca assumem nenhuma consequência do que fazem, porque sempre, 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 sempre tem um culpado, nem que em último caso seja Deus. Tiago está dizendo: para com isso. Não é Deus, somos nós. Aí ele vai dizer, continuando, a verdadeira fonte da tentação, aí está no verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo próprio desejo. Qual é a fonte da tentação? Nós. O nosso desejo corrompido é a fonte do que nos faz cair. Como eu disse, você só cede àquilo que você tem inclinação. Te mostra uma coisa que você não gosta, aquilo não mexe contigo. Te mostra uma coisa que você gosta, você ficou fora. O problema está em nós. Então, a tentação não é o pecado em si. Ser tentado não é pecar, mas a tentação é a passarela para que o pecado se apresente. A tentação está vendo o que você quer, se apresenta como uma passarela iluminada e diz: desfila aqui, eu sei que é isso que você quer. E aí você desfila bonito, apresentando para os outros o desejo corrompido do seu coração e o pecado. Por isso que a gente tem que fugir das tentações. Sabe qual que é o nosso problema maior? É que a gente acha que pode. Eu vou já falei isso umas vezes, está gravado, vou falar de novo. Eu tive um problema sério com álcool, muito sério. Dos 16 aos 24 anos, foram 8 anos que eu vivi umas 3 vidas. Depois que meu pai morreu, em 2001, isso piorou. Piorou demais. E graças a Deus, em 2002, Deus me encontrou e isso passou. Louvado seja Deus que naquele tempo não tinha YouTube, não tinha celular com câmera. E os meus amigos estão ficando velhos igual eu, desmemorizados, e já nem lembro dos meus escândalos, das minhas patifarias. Ainda bem, né? Vai ficar na memória deles e eu espero que eles esqueçam. Que se tivesse celular hoje eu seria uma celebridade no YouTube, igual o diabo que botou para não beber. É boca, o Gênesis clássico da internet. Teria vídeos intermináveis a meu respeito, que eu passei muita vergonha. Não foi pouca não, né? Tem a memória da minha esposa ali também que lê. Então, eu tive esse problema sério. Graças a Deus, desde 2002 isso acabou. 9 de outubro de 2002 foi a última cerveja que eu bebi, assistindo São Paulo e Atlético Paranaense num bar, em Curitiba, na frente do cemitério do Boqueirão. Leva até o bairro, que gravaram na minha cabeça. A última. E de lá para cá nunca mais, porque Cristo me encontrou. Aí, eu acredito pela Escritura que beber não é pecar. Pecado é se embriagar. Inclusive, Paulo, ele disse para Timóteo: ó, beba vinho pelo seu problema do estômago. Quando Jesus bebe vinho lá no casamento, é vinho de verdade, não tem nada a ver com suco. Ele bebe vinho. Então, o que a Bíblia condena não é você ser controlado. O que a Bíblia condena é você ser escravizado, como qualquer outra coisa que possa escravizar além do álcool. Certo? Então, se você tem o costume lá de tomar o seu vinho, sua taça de vinho à noite, para dormir bem, convida lá para um jantar, uma macarronada dos seus parentes, vocês estão. Desde que ninguém bata na esposa, bata no marido, sai na polícia, depois quebrando o carro na rua, não há nada demais. A Bíblia não condena. O que a Bíblia condena é a embriaguez, certo? Agora pergunta para mim, eu posso beber? Por mais que eu acredite nisso, eu não posso. Por quê? Porque eu não sou como você, controlado. Esse é o meu problema. De 2002 para cá, quantos anos fazem que eu não coloco uma gota de álcool na boca? Muitos anos. Aí você vai fazer, então não tem problema. 2 dedinhos aqui, ó, desse tinto bonito. Sabe como termina esses 2 dedinhos? Com o YouTube. Porque eu me conheço. Eu sei que aquilo vai virar uma garrafa, que vai virar 5 litros, que vai virar 10 litros e que vai virar cerveja
e que vai virar pinga, e que vai virar caipirinha, e que vai virar um monte de coisa, e eu sei onde dá. O que eu quero dizer com isso? Com tentação a gente não brinca, a gente não se faz de forte, diz: "Faz tanto tempo, não me pega mais", ainda mais agora que eu sou crente, tenho escritura, sou pastor, ensino teologia, eu sei que beber não é pecado, eu sei que não há problema no controle, então agora, entendeu? Aí a gente acha que pode, a gente acha que vai, mas não vai. Com tentação não se brinca. Mulher no trabalho te dá qualquer tipo de sensação, o cumprimento é aqui, ó, braço esticado e na mão. Você sabe daquilo, entendeu? O homem te faz tentar, o cumprimento é aqui, ó. Não brinca e dizer: "Não, eu sou crente, sou bem casado, sou bem casada, eu entendo tudo isso e lá-lá-lá, e lá-lá-lá, e lá-lá-lá". Se aquilo te provoca, mantém distância. O problema do cristão é que achar que porque é crente, porque é forte, porque ora em língua, porque grita alto, porque canta e chora, porque entende de teologia, porque entende de Bíblia, não, eu posso ir lá, eu boto o pé, ó, aqui, ó, não faz nada. Faz! Vocês só não perceberam ainda. Até o dia terrível da queda. Geralmente, pastor fica sabendo só quando tem que colar os carros. Geralmente só me contam depois que já quebrou tudo, e daí nós temos que ir lá com o super bonder de Deus e tentar ir juntando. Geralmente, pastor só fica sabendo depois que tudo caiu e derrubou. Eu estou aberto aqui, se você está passando por isso e quiser conversar, conte com a minha descrição. Pastor, está difícil. E nós vamos orar, nós vamos pedir graça de Deus. E saiba, se você suportar, coroa da vida. Mas não está dizendo, vá lá e provoque. Está dizendo, deixa que venha, não fique procurando, e se vier, não fique flertando, não fique achando que dá, não fique achando que pode, não fique achando que você vai conseguir por você mesmo, que não vai. E não vai mesmo, gente. Por isso que você vê gente na escritura fazendo coisa boa e no passo seguinte fazendo coisa errada. O próprio apóstolo Paulo tinha espinho na carne porque ele se orgulhava de uma coisa boa que aconteceu com ele, ser arrebatado ao terceiro céu. Aí você diz, mas nem para Paulo sobrou, que é Paulo da escritura, vai sobrar para mim? Não vai. E olha que Paulo o tempo inteiro existe, não sou melhor do que ninguém. É a gente que acha que ele é. Mas se achamos que ele é, então pense pelo menos assim. Se nem para ele deu certo a imunidade, por que para mim vai dar? Vamos lutar para isso não se aproximar o máximo que eu puder? Vamos. Deus, segura na minha mão. Esse é o ponto, gente. Tiago continua e vai dizer o quê? Que o processo do pecado é mortal. Verso 15. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Tiago aqui usa a linguagem da gestação feminina. Ele diz assim, ó, que quando o desejo nosso, pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa, começa a agir, é o período da concepção. Qual é o período da concepção? Na gestação feminina. Quando o óvulo é fecundado. Ali começa a gestação. Não tem quase nada ali ainda, né? É o embrião. Mas ali já concebeu. Ele diz, o desejo vem, nos atrai, o nosso desejo nos sequestra, a gente já está grávido daquele pecado. Já estamos gestantes de um pecado. Só que ele precisa crescer. O que a gente faz? Alimentando. Você cumprimenta lá quem você tem que cumprimentar, distância a distância. Mas quando chega em casa e não tem ninguém olhando, você vai no Instagram ver ele sem camisa, ela sem roupa, com pouca. Você cumprimenta, na frente dos outros você mantém, mas aqui dentro está sendo gerado. Você vai lá e olha isso só. Puxa. Para aquilo ali virar o rosto dela na sua esposa, ou o rosto dele no seu marido na hora do ato sexual, é daqui perto. Aí é a fantasia. Já falei isso para vocês, né? Gente que gosta de
fetiche aí, cara, ó, se veste de bombeiro lá, amor, se veste de enfermeira, vá procurar na roupa enfermeira que ele tá olhando, vai procurar lá no bombeiro pra ver que ela tá olhando, porque fantasia não vem de qualquer coisa não, gente. Veste essa roupa aí, veste a roupa de Batman, que herói que ela tá olhando por aí? Quem é o justiceiro da noite que ela tá caçando? Cuidado com isso. Fantasias, fantasia, gente, fantasias. O teu marido pediu alguma coisa estranha, quando tua mulher pediu alguma coisa estranha, começa a conversar sobre isso. Fantasias. Está sendo gerado. Está grávido daquilo já. Aí Tiago vai dizer, e aí quando concebe, nascimento. Concepção, nasceu. O que que nasce? O pecado. E aí qual que é o resultado? Morte. Não do que nasceu, mas de quem gerou. Morte da mãe e do pai daqui. Morte espiritual. Então veja que o pecado não surge de forma súbita. Pequei. Olha só que coisa. Não, 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 não. Você está alimentando aquilo há um tempo. Você está flertando com aquilo há um tempo. Sabe? É o trem vindo e você está com o pé no trilho. Vem, daí sai. É isso que você está fazendo. Está brincando com aquilo. Faz hora. Aquilo já foi concebido, está sendo gestacionado. É o que o Tiago diz. É. Aí nasce. Então não vem de forma súbita. De maneira geral, é alimentado e amadurecido em nós, no nosso interior. E qual o papel da tentação nesse processo, pastor? Ele é o obstetra. Como ele sabe que você está gestando um pecado, Satanás faz o quê com a tentação? É aquele médico do lado de fora, num parto normal, dizendo, faz força que sai. Vai agora comigo. Vai. Eu vou pegar aqui. A tentação serve para isso, para você botar para fora. Aí, as situações ficam fáceis para você pecar. O que era a fantasia do bombeiro e da enfermeira, agora já tem conversa, agora já sabe o endereço, agora já sabe onde se encontrar, agora já sabe onde pegar, agora já sabe onde gosta de comer, onde gosta de jantar. Entende? Esse é o papel da tentação, fazer aquilo sair para fora. Aí quando nasce, ele pega na mão e diz: toma que o filho é teu. Ele é só o médico, ele é só o obstetra, ele não é o dono do filho. O filho é seu. Se vira com isso agora. E aí você vai tentar esconder esse filho, sufocar esse filho, matar esse filho o pecado, e ele vai estar sempre sorrindo para você, até o dia que você tiver coragem e confessar. De todas as vezes, e graças a Deus, aconteceram poucas, mas de todas, e a maioria foram homens, que me contaram, como pastor, questão de adultério, pastor, eu fiz isso. A primeira coisa que eu falei, se você não contar para sua esposa até de tarde ou até à noite, dependendo do horário, eu vou contar. Eu vou dar a chance de você contar. Mas se você não contar, eu vou contar, porque é melhor que ela saiba por mim ou por você do que ficar sabendo por alguém da rua, que vai ser muito pior. Então já assumiu? Assumi. Então agora você vai sentar e você vai contar. E se você não contar, eu vou contar. E ainda bem que todos contaram e não precisou de eu contar. Mas é a primeira coisa que eu falo. A pessoa já sabe? Não. Então vai lá. Te dou até de tarde, te dou até de manhã, ou será o que for. Porque o único jeito, gente, é confessar. Você tem que assumir o filho, o pecado. Você tem que assumir aquilo. E falar, agora eu preciso assumir isso aqui. Caiu agora um grande pastor, escritor, Philip Yancey. Obras maravilhosas, como Maravilhosa Graça. 7 anos de adultério escondidos da esposa. Saiu da igreja dele dos Estados Unidos. Encerrou uma carreira linda ministerial de um homem respeitado. E há 7 anos enganava a igreja de Deus. Para ver como até teólogo, até quem lê Bíblia, come Bíblia o dia inteiro, que estuda a Bíblia, gente. Isso não quer dizer nada. Tentação é perigoso.
só não derrubou Jesus. Qualquer um de nós não é super Cristo, super crente, super homem, super mulher, mulher maravilha. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E eu estou falando aqui do sexual porque eu quero partir do pior, que é sempre o escândalo, para os menores, como mentir. Ah, essa mentira aqui não vai prejudicar ninguém, é só uma mentira, é só para eu escapar. Começa assim, depois vira característico. Por isso que Jesus vai dizer: vocês têm por pai o diabo, porque ele ama a mentira e nele nunca houve verdade. Quem tem por pai o diabo não mente para escapar, não mente por uma coisinha, mente porque já virou ele. Ele já nem sabe quando fala a verdade e quando mente. Porque aquilo virou ele e ele virou aquilo. Aí ele já mente até quando falar a verdade não faz nenhum sentido de prejuízo para ele. Mente porque mente. Peguei um peixe, o peixe é desse tamanho. Se ele disser para nós que é de 3 quilos, nós vamos acreditar e bater palma. Mas ele disse que é de 20. Por quê? Porque já não faz mais diferença mentir. Se ele dissesse que era de 3, nós íamos matar ele, bater nele, prejudicar. Não. Percebe quando as pessoas mentem por mentir? Isso já virou característico. E isso também é tentador. É tentador mentir. E outras coisas, gente. Outras coisas. Então o Tiago está dizendo: olha, cuidado. Vocês podem ficar grávidos de uma coisa que vocês não querem cair nos braços depois. Só que vocês vão ter que assumir. O que eu tenho que fazer, pastor? Joga fora. Quando você perceber que as carícias começaram para você conceber, para você ficar grávido de uma coisa dessa, Bíblia, anticoncepcional, escritura, oração, orar, pedir ajuda. Pedir ajuda, ó, ajuda a orar com isso. Se não for eu, não precisa ser eu. Pode ser quem você tem confiança. Seu pai, sua mãe, seu tio, um amigo, crente. Valério pede para ele: olha, eu conto com a sua descrição, sei que você é meu amigo, então eu vou te contar aqui. Ora comigo. Ora comigo porque tá faltando isso aqui. É o que o Tiago está dizendo. Para encerrar, dizer que a tentação é o próprio pecado seria novamente culpar Deus, conforme as pessoas sempre fizeram. Mas Tiago quer mostrar para nós o seguinte: o problema não está fora de nós, e sim dentro de nós. E veja como isso é uma boa informação, porque você não controla o que está fora de você. Se você quisesse agora que chovesse, você conseguiria que fizesse chover só porque você quer? Não, você não controla o que está fora. Né? Ontem nós fomos para lá, na sexta nós fomos para lá, e o meu carro brincou comigo, ele achou de querer ferver na subida da serra, eu tive que parar o carro, esperar esfriar e botar um pouco de mais água. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu não controlo isso. Inclusive, parece que comigo os carros têm essa vontade própria de esquentar, né? Não sei o que acontece, é uma percepção. Eu já nem olho mais nada no painel combustível, nem uma luz, eu só olho o ponto do arrefecimento, porque é trauma ainda. Mas a culpa não é do Peugeot e nem do Honda, deve ser minha, né? Mas sabe, essas coisas a gente não controla. Então dizer também, afirmar, por mais que seja uma afirmação bíblica que não é boa, que o pecado sou eu e que eu estou arrasado dentro de Deus internamente por causa do pecado de Adão e todos pecaram, por outro lado, há um benefício nisso, porque se está em mim, então dá para resolver. Se não está fora e o problema sou eu, opa, aqui dentro dá, aqui dentro sou eu. Mas e aí a grande notícia é que você não está sozinho nesse trato. Você tem o próprio Deus em você. Como que a gente vai poder chegar no último dia e dizer que não conseguiu? Vai dizer que foi insuficiente o Espírito Santo habitar em nós? Que foi pouco? Gente, então quer dizer, há uma boa notícia nisso. Se o que me faz pecar não é o que está fora, que eu não posso controlar as tentações, mas é o que está dentro, então se é o que está dentro, aqui dentro dá para eu lidar. Aqui dentro dá para eu lidar. E eu tenho o próprio Deus em mim para isso. Olha que notícia boa, apesar do estado ruim que a gente vive, porque qual que é o projeto inicial que vai ser o no céu, que era o inicial e agora melhorado no céu e eternizado? Não tem mais essa natureza. Não tem mais inclinações para coisas que desagradam a Deus. Imaginou, se nunca mais desejar aquilo que ofende Deus, esse é um sonho, não é? Você nunca mais ia pecar. É o que será no céu, mas ainda não é aqui. Então é um benefício, é em nós, dá para a gente lidar com isso sim.
E é exatamente aqui que o evangelho se revela essa glória, gente. No evangelho não somos apenas protegidos do diabo, mas somos capacitados pela graça a lutar contra nós mesmos. Antes de Cristo, você não precisava lutar com o pecado, por quê? Porque você era escravo dele, você amava aquilo. Eu contei aqui a minha experiência, você tem a sua. Eu não precisava lutar contra a bebida, porque beber era quem eu era. Era o que me fazia engraçado, era o que me fazia um cara legal, era o que me fazia o cara que era convidado por todo mundo. Eu saía, às vezes não tinha R$ 1 e voltava como se tivesse gastado R$ 500 em bebida, tudo pago, porque eu era o cara legal, o cara que é bom para contar piada, o cara que fala alto, o cara que dança em cima da mesa, o cara que faz tudo. Esse é o conto. Agora eu luto contra isso. Eu fui beneficiado no evangelho porque agora eu consigo dizer não para isso. Eu consigo dizer não. Essa é a graça que o evangelho dá a nós. Não só proteger você do diabo, mas te dar ferramenta para lutar contra você. O seu maior inimigo, o maior impostor é você. Seu maior inimigo é você mesmo. A Escritura diz isso o tempo inteiro. Então, Tiago está apresentando para nós esses caminhos. Quando a gente persevera na prova, a gente tem vida. Quando a gente cai na tentação, a gente morre. A tentação vai revelar o coração, onde você está. E a perseverança vai revelar a quem você ama. A Deus mais do que si mesmo. Pecar antes de ofender o cônjuge, antes de ofender a família, antes de ofender o patrão, antes de ofender a sociedade, pecar ofende Deus. Davi mata e adultera. E a oração dele no Salmo 51 é: pequei contra o céu e contra ti somente. Quando eu peco contra as pessoas, eu peco contra Deus. Se isso não te ofende, nada mais vai te ofender. Pecar contra Deus. A vitória nossa nessa vida cristã não está em frases prontas, mas está num coração regenerado, transformado pelo Evangelho, sustentado pela graça e comprometido com a santidade que Deus exige de nós. É por isso que o clamor do apóstolo Paulo faz todo sentido lá em Romanos 7:25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus porque ele foi à cruz. Graças a Deus porque ele morreu por nós. Graças a Deus porque ele lidou dos meus pecados passados, presentes e futuros. Graças a Deus porque ele me socorre na tentação. Graças a Deus porque ele transforma a tentação em provação. Graças a Deus porque ele me faz perseverar. Graças a Deus porque ele me aprova. E graças a Deus porque eu vivo para ele. Graças a Deus porque eu encontro contentamento em coisas comuns da vida. Eu não preciso de festas regadas a um monte de coisa. Eu não preciso de relações extraconjugais. Eu não preciso viver em lugares de orgias. Eu não preciso de nada disso. Eu me satisfaço no almoço com a minha família, com os meus filhos sentados na mesa. Eu me satisfaço com o sorriso da minha esposa. Eu me satisfaço com o sorriso do meu marido. Eu me satisfaço com a minha igreja. Eu me satisfaço com o meu trabalho. Eu me satisfaço com a minha profissão, porque tudo eu faço para a glória de Deus. Eu não faço para mim. Eu não faço para aparecer. Eu não faço para mostrar. E quando as coisas acontecem em benefício, a glória é toda dele. Cristo é o glorificado na minha vida o tempo inteiro. Quando a gente vive nesse contentamento, a gente acha graça numa borboleta. Se esse contentamento passa, nem 15 barris de vinho vão te deixar feliz. Nem o teu time levantando a taça vai te deixar tão contente. Entende?